mais uma vez uma audiência tão qualificada em nosso evento. Esta terceira edição virtual do Mesas TI, que encerra o calendário deste evento em 2020, consolida este modelo, que se por um lado nasceu da urgência de mudança demandada por uma situação de pandemia, por outro reflete a capacidade de transformação, de adaptação propiciada pela tecnologia. O Mesas TI Online é um resumo perfeito da transformação digital. A TI aliada às necessidades da sociedade, criando formatos que permitam seguir, evoluir, crescer, sem perder de vista os enquadramentos necessários a cada momento e situação. Estamos online, mas nosso compromisso com o apoio e suporte perante questões desafiadoras que requerem o impulso de uma entidade reconhecida para galgar oportunidades e competitividade se mantém inabalável, sólido como sempre. Estamos online, mas nossa presença se faz ver em questões de todos os aspectos, políticos, econômicos, setoriais, trabalhistas e todos os demais que importem para o fortalecimento e ganho de competitividade constantes da economia digital gaúcha. Estamos online e somos CEPRORGS. Curta o CEPRORGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. Agradecemos às empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento. Patrocínio Gold, DBC Company. Patrocínio Silver, Dinamize. Apoio Postmetria. Lembramos que a revista Mercado TI será disponibilizada no site do CEPRORGS, mailing e redes sociais. Informamos que os microfones dos participantes ficarão no mute durante todo o evento. O evento está sendo gravado e em breve será disponibilizado em nossos canais de comunicação. As perguntas e comentários deverão ser enviados via QIA durante o evento. Informamos ainda que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via Software SurveyMonkey. Ouviremos agora o presidente do CEPRORGS, Rafael Krug. Seja bem-vindo, presidente Rafael. Muito obrigado, Afonso. Muito bom dia a todos. Em nome da diretoria do CEPRORGS e das nossas executivas, eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso terceiro Mesas TI Virtual. Pessoal, há algumas semanas eu estava conversando com amigos e extrapolávamos ideias sobre o ano de 2020. E conversa vai, conversa vem, e acabamos discutindo o ano sobre uma ótica de software. Concluímos que, naquele dia, 2020 foi o software que iria rodar e gerar resultados surpreendentes para o mundo inteiro. Só que o software acabou repentinamente bugando. Resultado disso tudo, o sistema acabou travando e acabou se adaptando a um novo padrão de execução. Agora todos nós estamos à espera de um hotfix, e para quem não é da área de TI, fazendo uma analogia bastante rápida, o hotfix nada mais é do que tu corrigir um problema na turbina com um avião em pleno voo. Então ele é bastante emocionante para a TI quando se aplica um hotfix em produção. E no caso de 2020, esse hotfix ele já tem o nome, ele se chama Vacina 1.0. O desafio que discutimos naquela conversa é que nós não sabemos, na verdade, se esse hotfix, quando aplicado, ele vai resolver todos os problemas e também como vão se comportar os outros parâmetros do sistema. Conversa de engenharia de software à parte, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que o cenário que eu acabei de comentar nessa ilustração da nossa conversa é que, nesse momento, o empresário de TI está navegando também com parâmetros desconhecidos. Parâmetros como a reforma tributária, reforma administrativa, políticas econômicas do governo, implantação da LGPD, eleições municipais, eleições americanas e suas influências na nossa economia, negociação da próxima convenção coletiva de trabalho e a manutenção do trabalho remoto, fica praticamente impossível prever quais são os parâmetros que vão ser necessários para se administrar uma empresa em 2021 com segurança.
O fato é que só a vacina não vai resolver o bug que pode estar vindo mais à frente. O seu Prod está bastante ciente desse desafio e ele continua trabalhando em diversas frentes para poder ajudar o empresário a poder definir esses parâmetros de uma forma melhor. Para vocês terem uma ideia, nos últimos meses nós realizamos um evento sobre LGPD voltado ao empresário de TI, trazendo casos práticos e comuns do uso da lei. Também fizemos um trabalho muito forte com a FENAINFO, nossa federação e entidade representativa para pautas federais, em busca de uma informação com relação à reforma tributária que foi prometida para o governo e certamente vai estar sendo encaminhada para 2021. Em mais ações, durante todo o mês de setembro, outubro e agora início de novembro, nós realizamos um evento chamado Linha de Frente CEPRORES, que buscou conectar os empresários de TI aos candidatos a prefeito das cidades onde o sindicato tem representação. Tudo isso graças a uma atuação ímpar da nossa diretoria do CEPRORES, e aqui eu quero estender meus parabéns a toda a nossa diretoria e às nossas executivas por ter feito um trabalho de representação fantástico junto aos candidatos à prefeitura. E também informar para vocês que no final de cada um desses eventos, o CEPRORES entregou para esses candidatos uma manifestação de sugestão de como desenvolver melhor a TI nas cidades. E além disso, também com toda essa correria, nós já iniciamos a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho, onde a gente está esperando impactar o mínimo possível as empresas de TI, para também preservar esses postos de trabalho, né? Tendo em vista que muitas empresas acabaram sofrendo aí a questão de faturamento com relação a esse bug que o ano de 2020 acabou apontando. E, pessoal, eu preciso também falar para vocês que o CEPRORES ele fez 39 eventos com conteúdos exclusivos. Até agora, nós ainda temos mais alguns para encerrar até o final do ano, e geramos 46 apoios a eventos de outras entidades parceiras. E vocês querem saber? A gente não vai parar por aí. A gente agora está iniciando um novo projeto, que é um projeto em parceria com a empresa GrowDev, que vai se chamar o projeto CODAI. Pode ser um nome meio estranho, CODAI. No meu tempo, quando se dizia que ia desenvolver software, eu dizia que ia programar. Mas essa nova geração diz que vai codar. Então, nós vamos ter um novo projeto chamado CODAI, que vai buscar capacitar talentos na nossa área, buscar novas mãos de obras para que a gente possa treinar e ter mais mão de obra para poder apoiar as empresas. E esse é mais uma iniciativa somada ao apoio que nós estamos dando para o Instituto Oportuniza, por exemplo, em Santa Maria, que também tem o mesmo objetivo, que é formar jovens para poderem trabalhar com TI na cidade. A ideia no futuro é que a gente possa usar toda a capilaridade do CEPRORES para poder gerar oportunidade de formação de mão de obra. O curso inicial já vai ser lançado no site na semana que vem, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que nós vamos já estar divulgando para que vocês também possam estar indicando para as pessoas conhecidas que tenham interesse em ter já um primeiro treinamento na área de desenvolvimento de software. E por fim, não menos importante, já sei que eu estou me alongando bastante aqui, eu gostaria de parabenizar o presidente Edgar Serrano, da FENAINFO, pela vitória na derrubada do veto à desoneração da folha de pagamento. Essa ação, com certeza, vai ajudar muito as empresas a manter a questão dos postos de trabalho. Presidente Edgar, meus parabéns e muito obrigado por todo o apoio que a FENAINFO tem dado às demandas do CEPRORES, às demandas do nosso setor, junto às questões federais. E, por fim, também não menos importante, é agradecer, né, a presença do Dr. Cláudio Lamacchia no nosso Mesa TI. Dr. Cláudio, muito obrigado por estar conosco hoje. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo, vai ser o Mesas TI com uma dinâmica um pouco diferente, mas eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Então, já de imediato, devolvo a palavra para o Afonso e desejo a todos nós um excelente evento. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Rafael. E nós ouviremos agora o presidente da FENAINFO, Edgar Serrano. Seja muito bem-vindo, presidente Edgar. Obrigado, Afonso. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Krug. Bom dia, vice-presidente Luiz Henrique. Bom dia ao nosso palestrante, Dr. Cláudio Lamacchia.
como falou o presidente Krug, agradeço as palavras, Krug, mas eu é que te agradeço porque esteve sempre junto conosco e foi a união de muitas entidades que a gente conseguiu essa vitória em relação à desoneração da folha de pagamento. Mas essa semana, o dia de quarta-feira, o 4 de novembro, foi realmente importante. A desoneração da folha, que conseguimos derrubar o veto, uma união dos 17 setores, isso realmente foi fundamental. A gente sabe que vem por aí mais desafios, mas isso era muito importante. Com pandemia e ainda majorando os impostos ia ser muito difícil. Mas também na quarta-feira, o STF julgou a questão do ICMS sobre software. Para quem não sabe, os gaúchos só não estão pagando ISSQN sobre software e ISM, que o CEPRORGS, há alguns anos, o Krug pode falar sobre isso, entrou com uma ação na Justiça Gaúcha para impedir. Foi também uma vitória, porque já estão há muitos anos que o Brasil tem essa questão de dupla tributação. E também na quarta-feira, veja, esse dia foi muito importante para a TI. Eu fico bastante satisfeito de poder anunciar isso aqui, porque estamos na presença do Dr. Cláudio, que é o líder jurídico que conseguiu essa vitória. A CONTIC, que é a Confederação Nacional de Tecnologia e Comunicação, conseguiu uma vitória no TRT de Brasília, que foi o julgamento de ser improcedente a ação da CNI contra a nossa confederação. A confederação CONTIC, ela tem o objetivo de, uma vez criada, poder usar os recursos que nós já pagamos, que isso é na ordem de 1,2 bilhões de reais ano para a educação e que hoje são distribuídos em 2/3 vai para a indústria e o outro 1/3 do nosso dinheiro vai para o comércio. E nós ficamos pagando essa conta e não temos treinamentos para a nossa área. Por isso, da importância da construção da nossa confederação e do uso desses recursos. Para vocês terem uma ideia qual é o nosso posicionamento. Ou os recursos vêm para ser usados para treinamentos do nosso setor, ou então que torne opcional e as empresas não precisem pagar. Enfim, foi uma vitória bastante importante. O que é que nós sabemos que temos agora para 2021? A reforma tributária. Esse vai ser o nosso próximo desafio, sem dúvida. E por que um desafio? Porque ainda que digam que não vai aumentar os impostos, no todo, os projetos que se avistam, eles aumentam para o setor de serviços como um todo. E vamos lá, se hoje o PIB, 70%, 75% são serviços, mas os empregos, 85%, 90% estão na área de serviços. Majorar o nosso setor para reduzir para a indústria, a gente considera um verdadeiro absurdo. Por isso, tenho certeza que ano que vem nós vamos ter muito trabalho para que não tenha a majoração de 190% de aumento para o nosso setor de serviços, para poder deixar a indústria mais leve e poder competir com a China. É um grande desafio, mas vamos seguir trabalhando, já tivemos êxito esse ano e vamos continuar com certeza. E a parceria do CEPRORGS é fundamental para isso. Pela atenção dos senhores, muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Edgar Serrano. Obrigado, presidente. A tecnologia pode ser um grande motor para o crescimento dos mercados e da sociedade. Mas, quando usada de forma errônea, pode também acarretar efeitos indesejados, como é o caso da utilização de ferramentas tecnológicas de mensageria, publicação e socialização para a divulgação e compartilhamento das chamadas fake news. Muito prejudiciais, essas notícias falsas são capazes de destruir reputações e trazer muitos problemas a pessoas e também a empresas. E conforme estudos da Reuters, o Brasil está no epicentro desse ranking indigesto, sendo o terceiro colocado mundial em exposição a fake news, com índice de 35%. O que fazer quando se depara com uma fake news? Como agir nesses casos? Que consequências isso tudo pode gerar? Estes e outros pontos serão abordados pelo nosso palestrante, Dr. Cláudio Lamáquia, um dos mais proeminentes nomes do direito nacional, que no evento de hoje traz à tona o polêmico tema as fake news. Dr. Cláudio Lamáquia é sócio do escritório Lamáquia Advogados Associados,
membro honorário vitalício da OAB Nacional, ordem da qual foi presidente nacional do Conselho Federal de 2016 a 2018, além de vice-presidente nacional do Conselho Federal de 2013 a 2015. Presidiu a OAB Rio Grande do Sul nas gestões 2007-2009 e 2010-2012. Foi presidente da Associação Nacional dos Advogados do Banco do Brasil, 2000-2009, vice-presidente da Federação Nacional dos Advogados, membro do Conselho Institucional da Academia Tributária das Américas. Foi presidente da União dos Advogados de Língua Portuguesa, presidente do Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul, 2007 a 2012, tendo sido ainda membro do Conselho Consultivo da Laureate International Universities. Irmão mesário efetivo da Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Esta edição do Mesas TI terá uma dinâmica um pouco diferente das demais. O Dr. Cláudio Lamacchia, nosso convidado especial de hoje, durante a sua participação, terá a companhia do presidente do CEPRORGS, Rafael Krug, do presidente da FENAINFO, Edgar Serrano, e do vice-presidente do CEPRORGS, Luiz Henrique Petkovic, numa dinâmica um pouco mais descontraída. Fica aqui a informação, envie suas perguntas e comentários via QIA, que ao final o vice-presidente Luiz Henrique fará a mediação com essas perguntas. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio Lamacchia, ao Mesas TI Virtual, juntamente com os componentes deste debate. Obrigado, Afonso. Uma alegria muito grande estar com vocês hoje no CEPRORGS em mais um Mesas TI. É de fato motivo de muito orgulho vermos o que o CEPRORGS tem feito ao longo dessa caminhada, e eu acompanho exatamente esta caminhada do CEPRORGS já nos últimos 15 anos, a partir do momento que meu escritório de advocacia, a Lamacchia Advogados, foi constituída para defender os interesses jurídicos do CEPRORGS no estado do Rio Grande do Sul e também em demandas outras que dizem respeito, inclusive, ao sistema em termos nacional. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. Quero cumprimentar o presidente Rafael Krug e, na pessoa do presidente Rafael Krug, cumprimentar a todos os integrantes da sua diretoria, cumprimentando o nosso querido vice-presidente Luiz Henrique, que aqui está também conosco nesta abertura, mas dizendo, Rafael, que é muito bom, presidente, vermos entidades como o CEPRORGS que dão um alento a todos nós, hoje no Brasil, que vemos tantas coisas equivocadas no âmbito público, no âmbito privado, inclusive de instituições representativas da sociedade civil. E quando vemos o CEPRORGS, e eu mais uma vez, presidente Rafael, eu quero reiterar isso, eu acompanho o trabalho do CEPRORGS de forma direta, porque um advogado ou um escritório de advocacia, quando acompanha uma instituição, uma entidade, ele sabe exatamente como essa entidade é por dentro. E, portanto, presidente Rafael Krug, o maior elogio que se pode fazer aqui hoje é destacar efetivamente o trabalho que é desenvolvido por todos vocês, dirigentes do CEPRORGS, ao longo deste período todo. Um trabalho sério, um trabalho competente, um trabalho dedicado, um trabalho responsável. E isto tem que ser dito, e eu dou este testemunho exatamente porque tenho este privilégio, juntamente com o time da Lamacchia Advogados, de acompanhá-los nesses processos todos. Quero cumprimentar também o nosso presidente Edgar Serrano, presidente da FENAINFO, e eu não sei se eu cumprimento o presidente Edgar como presidente da FENAINFO ou como ministro das Finanças do CEPRORGS. Aqui agora eu vou deixar para que os nossos ouvintes eles possam escolher qual é a melhor forma de caracterizar efetivamente esta condição. Mas, presidente Edgar, quero também lhe agradecer as palavras, mas eu, antes, inclusive, de nós iniciarmos este nosso bate-papo, eu quero aqui salientar que acompanhei de perto, presidente, a sua liderança neste processo para a derrubada do veto
da desoneração. Trabalho que foi desenvolvido pela FENAINFO, obviamente com a parceria, com o encaminhamento, com o trabalho também do CEPRORGS, do presidente Rafael Krug, mas o presidente Edgar foi efetivamente uma liderança, porque agregou a união de diversas entidades empresariais, exatamente buscando este sucesso, buscando este resultado, que foi a derrubada do veto. Isto tem que ser dito, isto tem que ser salientado, e eu aqui, mais uma vez, Edgar, inclusive publicamente, quero parabenizá-lo. Agradecendo também ao Edgar as palavras no que diz respeito às vitórias jurídicas que tivemos nestes últimos tempos, seja no âmbito do STF, seja no âmbito estadual, aqui com liminares, seja esta vitória frente a este processo da CONTIC, e eu quero também, por dever de lealdade e de reconhecimento, agradecer a minha equipe do escritório da Lamac Advogados, ao nosso time trabalhista, né, que foi liderado pela doutora Márcia neste trabalho, que foi um trabalho tão importante e que teve este reconhecimento agora também do presidente Edgar Serrano, do presidente Rafael Krug. E cumprimentando a doutora Márcia, quero cumprimentar também os nossos sócios da Lamac Advogados, o doutor Rodrigo Dornelles, que tem uma dedicação plena ao CEPRORGS, e o doutor Leonardo Lamáquia também. Em nome deles, cumprimentar a todo o time da Lamac Advogados, a todos os nossos colegas que têm trabalhado muito também nas demandas do CEPRORGS. Quero também, presidente Rafael Krug, e se me permitirem, eu quero fazer um cumprimento muito especial a um querido amigo também, que, na minha avaliação, é um sempre diretor do CEPRORGS, colega advogado, que é o Jaime Ramester, e o Jaime, espero que esteja aqui conosco hoje, porque é de fato uma liderança para todos e precisa ser efetivamente saudado. Cumprimentar também o diretor Marcos Sperbi, que está aqui conosco nesta abertura, dizendo a vocês que, sem dúvida nenhuma, este evento do Mesas TI, eu tenho a oportunidade de participar, inclusive, pela segunda vez, presidente Rafael Krug, e desta feita de forma telepresencial ou de forma virtual. As minhas filhas, em determinados momentos, me dizem, mas pai, tu é muito analógico. Hoje elas já estão dizendo que eu estou digital, porque hoje tudo se faz por esta via, ou seja, eu hoje estou inclusive em casa, recolhido, me cuidando um pouco, já estou naquela linha e já sou faixa aí de alto risco, né? Já estou na linha que tenho que ter um pouco mais de cuidado também, sou considerado de risco, né, pela idade, mas tudo se faz hoje com muita facilidade por esta via, né? Ou seja, hoje nós despachamos nos tribunais superiores, no STF, no STJ, e no STJ, obviamente, quando se tem essa condição, quando não se tem um hackeamento, como foi feito agora nesta semana, e o STJ está totalmente paralisado no sistema digital, mas se faz sustentações orais nos tribunais superiores, se tem condições de fazer, como dizia, despacho com magistrados, sejam magistrados estaduais, sejam nos tribunais superiores. Esta é uma nova realidade que todos nós estamos vivendo. Para vocês que são da área da TI, eu não tenho dúvida de que essa é uma nova realidade muito tranquila. Mas para nós que somos da área do direito como advogados, isto tudo é uma grande novidade, né? Uma novidade, como eu tenho dito, que traz ônus e traz bônus. Mas queria mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer ao CEPRORGS, na pessoa do presidente Rafael Krug e também na pessoa do nosso presidente da FENAINFO, Edgar Serrano, e dizer que vocês são efetivamente dois líderes de instituições que efetivamente nos honram. É muito importante que se tenha efetivamente lideranças como vocês, com este espírito, com esta responsabilidade, a conduzir entidades que são, de alguma forma, representantes da sociedade civil, no caso do CEPRORGS, representante do segmento das empresas de informática no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelas palavras, doutor Cláudio, foi fantástico. Muito obrigado mesmo. E eu vou pedir licença já para o Edgar e para o Luiz Henrique, e já queria iniciar o nosso bate-papo com uma provocação para o senhor. Vamos lá. E a gente vai trazer essa questão da provocação das fake news, mas eu queria resgatar
um tempo que o senhor estava realmente na OAB Nacional, que o senhor enfrentou aí um pedido de prisão do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e depois a questão do impeachment. Naquela época não existia muito o termo fake news, não existia essa terminologia. Como é que se eram apurados e qual é o nível de pressão que o senhor teve com relação a isso? Como é que o senhor filtrava as notícias que chegavam para o senhor para poder gerar todos aqueles pedidos e toda a atuação que o senhor fez durante esse período, né? Se o senhor puder contar também a questão um pouco mais dos bastidores, eu acho que está todo mundo querendo entender um pouco mais com relação a isso. Presidente Rafael, sabe que eu digo que eu vivi, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais complexos da República à frente da OAB Nacional, né, como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Aquele período, 2016, 2017, 2018, foi um período riquíssimo no contexto de escândalos políticos que vivemos, né? Eu ainda lembro bem que naquele momento que cheguei na presidência nacional da Ordem e fui, com muito orgulho, o primeiro gaúcho em atividade no estado do Rio Grande do Sul, em 90 anos da nossa instituição, que faz agora, o primeiro gaúcho a ascender à presidência nacional da nossa instituição, gaúcho em atividade no estado do Rio Grande do Sul, chegando lá pelo nosso estado e pela nossa OAB aqui do Rio Grande. E o primeiro ato, lembro ainda, presidente Rafael, o primeiro ato na minha presidência nacional da Ordem, na minha gestão, foi ir ao Supremo Tribunal Federal, a OAB, a partir de uma decisão do seu plenário. Fomos ao Supremo Tribunal Federal, e isto foi na minha primeira sessão plenária do Conselho Federal da OAB, essa decisão. Fomos ao Supremo Tribunal Federal, como dizia, buscarmos, na época o relator era o saudoso ministro Teori Zavascki, alguém que, enfim, tinha relações pessoais com ele, mas alguém que deixou, sim, sem dúvida nenhuma, um grande legado. Mas fomos ao Supremo requerer exatamente o afastamento da presidência da Câmara dos Deputados daquele que era, naquele momento, o político mais poderoso do Brasil, que é Eduardo Cunha. E muitas pessoas não lembram disso, porque Eduardo Cunha hoje está preso, né? As pessoas, inclusive, as coisas foram tão dinâmicas ao longo deste período todo, que alguns fatos eles acabam esquecendo, sendo esquecidos pelas nossas memórias, né? Mas Eduardo Cunha, naquele momento, era o político mais poderoso do Brasil, articulava muito no âmbito, inclusive, do Congresso Nacional, e todos nós depois viemos a saber exatamente o mal que este político fazia para o Brasil. Mas, como disse, este foi o primeiro ato da minha gestão, quando o Conselho Federal, quando a OAB, requereu o seu afastamento e a sua posterior cassação. O protagonismo deste processo foi da OAB, com todas as dificuldades que nós enfrentamos. E eu enfrentei diversas dificuldades após este fato, porque imaginem os senhores que esta pessoa era, sem dúvida nenhuma, alguém que tinha um trânsito e uma força política muito grande em Brasília. Vivi depois momentos muito difíceis também nesse contexto político. Hoje, quando se olha para esta grenalização, vamos usar essa expressão porque estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando olhamos esta grenalização de radicalismos de dois lados, nós tendemos a imaginar que o momento atual é um momento complexo. De fato é. Mas aquele momento lá, nós tínhamos esta grenalização, nós tínhamos esta situação de ódios de dois lados com ingrediente de corrupção muito forte e denúncias muito efetivas, e a Lava Jato, né, que é uma operação que tem que ser saudada sob todos os aspectos, pode ter equívocos aqui ou ali, mas foi efetivamente um paradigma para quebrar este momento que nós estávamos lá vivendo e esta corrupção desenfreada que vimos muitas vezes, inclusive na própria classe política. E eu sempre tive o cuidado de afirmar, né, que quando eu criticava como presidente nacional da OAB a classe política, eu não estava desmerecendo os políticos. Eu estava pura e simplesmente dizendo que nós precisávamos depurar, né,
E eu sempre fazia ressalva: não há democracia sem políticos, não há políticos, né? Não há política sem políticos. Então, eu sempre coloquei isso de uma forma muito clara. A democracia está intimamente ligada com a política, mas a boa política, sem dúvida nenhuma. A partir dali, ainda tive que enfrentar, e eventualmente me interrompam aí se eu estiver me alongando um pouquinho mais, porque esta provocação feita pelo presidente Rafael Krug, ela me dá oportunidade e felicidade, porque gosto muito de conversar com vocês e com todos, mas me daria a oportunidade de passar o dia inteiro falando aqui para contar esses bastidores e tudo isso que vivi. Mas logo após esta questão do Eduardo Cunha, quando tivemos a decisão que o afastou da presidência da Câmara, nós tivemos também algumas ações efetivas da OAB e que foram de puro protagonismo também, porque a OAB foi chamada como nunca para participar do debate político nacional. Nós vivemos a questão do ex-senador Delcídio do Amaral. Muitos que estão aqui nos assistindo, nos escutando, nem lembram mais disso. Delcídio do Amaral fez uma delação premiada bombástica. Esta delação premiada ficou sob sigilo no Supremo Tribunal Federal e foi a OAB que buscou exatamente o levantamento do sigilo desta delação do então senador da República, Delcídio do Amaral, né? E também no Supremo Tribunal Federal. Enfrentamos 2 pedidos de impeachment, ou seja, a OAB foi compelida a apresentar o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, por razões técnicas, e eu também sempre disse isso, meu querido vice-presidente Luiz Henrique, eu sempre tive este cuidado, né, de, ao me manifestar, seja nas entrevistas, seja nos momentos públicos, eu sempre disse, né, que a OAB se manifestava sem entrar nas paixões da coloração ideológica. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um compromisso com a independência, com o apartidarismo. É assim que deve ser. E é assim que eu agi desde o primeiro momento na minha gestão, deixando muito claro que nós não nos envolvíamos com as paixões da política partidária ou com as paixões da ideologia. Aliás, eu cheguei neste contexto todo, e era importante nós deixarmos uma mensagem, deixarmos claro à sociedade qual era a posição da instituição. Eu cheguei a cunhar uma frase, e que já vem de mais tempo, inclusive no período que fui também presidente da OAB no Rio Grande do Sul. Eu dizia que o meu partido, enquanto dirigente de ordem, era a OAB, e a minha ideologia, a Constituição Federal. E desta linha não me afastei um minuto. Tive sempre a Constituição como meu norte, como minha bússola, para que não errasse nem para um lado, nem para o outro, diante da polarização que nós vimos. Quando apresentei o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, nós vivemos também momentos muito delicados. E momentos onde se criou aquela narrativa de golpe, se criou uma série de questões, e eu tive que ter, efetivamente, muita serenidade, muito equilíbrio, mas a firmeza necessária para conduzir a instituição naquele momento, mostrando exatamente isso, né? A nossa independência, o nosso apartidarismo. Posteriormente, tivemos aquele escândalo. Eu estou falando assim, pinceladamente, os mais emblemáticos, presidente Rafael, presidente Edgar. Mas se eu recuperasse isso, e alguns têm me questionado e me cobrado que eu escreva as memórias dos bastidores do que foi esse período todo na minha vida. Mas, posteriormente, tivemos a situação toda envolvendo o empresário Joesley Batista e o presidente, o então presidente Michel Temer. E aí também a OAB agiu, também de forma técnica, também por uma decisão do Pleno do seu Conselho Federal, 81 conselheiros federais, 3 por Estado, e apresentamos lá o pedido de impeachment do então presidente Michel Temer, também por razões técnicas, né, como disse, por razões jurídicas e legais. Este pedido de impeachment ele não avançou, muito pela força do próprio presidente da Câmara dos Deputados, atual presidente da Câmara ainda, e na época presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que entendeu de não dar seguimento ao impeachment do presidente Temer naquele momento, e aí por alinhamentos políticos entre ambos, mas foi, de fato, um momento também muito complicado. E mais ainda complicado, presidente Rafael, porque eu tinha uma relação pessoal com o então presidente Temer, porque o presidente Temer é advogado, enfim,
tinha eu já uma relação histórica com ele, um relacionamento aí de muitos anos. Mas, quando se está numa função como esta, como a de vocês, como presidente do CEPRORGS, como a do Edgar, como presidente da FENAINFO, e por isso fiz aquele registro no início, né? Porque este é o papel nosso como dirigentes de instituições, de entidades, de termos assim a entidade e os interesses da entidade sempre à frente de qualquer interesse nosso, pessoal, individual, empresarial, né? E foi isso que acabei fazendo ao longo desse processo todo. Depois enfrentamos aí inúmeros outros questionamentos nesse contexto político, né? Crises das mais variadas, onde a OAB foi chamada como nunca, alguns até brincavam comigo que eu não saía mais do Jornal Nacional, porque a ordem era muito demandada nesses temas todos, né? E eu sempre procurei deixar a nossa visão assim de independência total nesse período, para que não nos linkássemos nem a um lado nem ao outro, porque a polarização ali também era efetiva. Defendi algumas pautas muito importantes, né, nesse período todo, no que diz respeito, inclusive, a pautas de natureza reformista, né, reforma política, reforma tributária, reforma administrativa, tão importantes para todos nós, tão necessárias, né, mas sempre tendo muito cuidado, porque também enfrentei, e foi na minha presidência que nós acompanhamos todo o processo de eleição do atual presidente, o presidente Jair Bolsonaro, né, onde a OAB foi, digamos assim, chamada a validar, inclusive, o processo eleitoral na questão das urnas eletrônicas que estavam sendo tão questionadas. E ali, naquele momento, é que entra com mais força essa ideia das fake news. E tivemos que, juntamente com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, com o próprio Procurador-Geral da República, à época, Ministro da Justiça, estivemos em diversos momentos lá no Tribunal Superior Eleitoral, porque a ministra Rosa Weber constituiu um grupo de trabalho para que se apresentasse à sociedade para combater exatamente isso que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho, que são as fake news. E o mal que as fake news, que as notícias falsas estavam trazendo, estavam criando para a política naquele momento. E digo isso sem nenhum lado, porque fake news tem de todos os lados, né? Nós temos que ter também esse cuidado. Muitas vezes as pessoas, não, a fake news vem de um lado. Não vem de um lado só, né? Ela vem de todos os lados e nós sabemos disso, e por isso ela tem que ser combatida de forma macro, né? Com uma visão geral. E ali participei de todo aquele momento, de todo aquele debate, das apurações do processo eleitoral, de ações que foram lá também colocadas, onde a ordem acompanhou tudo isso. E chegamos ao final, me lembro ainda da pergunta de um repórter para mim, numa daquelas reuniões, no final de uma daquelas reuniões lá no Tribunal Superior Eleitoral, depois de ouvir a ministra Rosa, ela me pergunta, doutor Lamaque, é a sua visão, o que o senhor acha que fica de tudo isso? Eu digo, eu não acho, é a minha certeza que fica, que é a democracia. Ou seja, quem venceu o pleito eleitoral foi a democracia. Espero que o presidente eleito agora tenha condições e liberdade para exercer a sua função, o seu papel como presidente democraticamente eleito. Também não estou fazendo aqui nenhuma apologia política, estou dizendo que efetivamente nós tivemos um processo eleitoral e que elegeu alguém de forma absolutamente democrática. Foi um período, presidente Rafael, riquíssimo, riquíssimo. E como demonstro a vocês, até pelo tempo que demoro para responder esta pergunta, eu poderia passar o dia inteiro aqui conversando e contando alguns episódios que tivemos lá nesse período todo, que, sem dúvida, me honrou muito, né? Presidir uma instituição como a OAB, que é verdadeira trincheira da cidadania. A ordem não é apenas dos advogados, mas ela é da sociedade, né? Ela tem um papel fundamental. E foi um momento também rico no sentido dos desafios que nós lá enfrentamos. E as fake news, sem dúvida, foi um destes grandes pontos. Cláudio, se me permite, eu vou pegar a palavra agradecendo já pela sua presença e os demais. Vamos para uma pergunta já entrando mais a fundo nesse assunto, né? Será que toda inverdade disseminada online pode ser considerada fake news?
ou há fatores específicos que definem esse tipo de notícia? Então, assim, e te agradecer pelo relato de bastidores da história, né? Porque, e também pelo seu posicionamento ético aí e firme, institucional, foi muito importante para que a gente tenha a nossa democracia reforçada. Obrigado. Obrigado, presidente, diretor Luiz Henrique. Sabe, diretor Luiz Henrique, que, na realidade, assim, o que são fake news? Né? O que é o termo fake news? Né? Qual é a tradução dele, literal? Notícias falsas. Né? São pessoas que se aproveitam do poder da internet para disseminar informação por todo mundo, né? Pela capacidade que hoje a internet tem de fato, disseminar informações, propagar alguma informação. E aí a informação pode ser a boa como pode ser a ruim. Né? E essas informações, elas, notadamente as que envolvem fake news, elas são colocadas para prejudicar alguém. Né? Muitas vezes também são criadas para receber links e visitas em determinadas páginas, para fomentar determinados blogueiros, determinados sites que não são sites de maior credibilidade. Né? Mas a fake news ela tem que ser vista como efetivamente uma notícia falsa, mas uma notícia. Né? Um simples comentário eu não considero uma fake news, né? Porque aí nós temos a questão, inclusive, da opinião. Opinião é uma coisa, fake news é outra. Fake news é uma notícia montada e uma notícia falsa, mas que faz muito mal a uma democracia. E qualquer inverdade que também é colocada nas redes, por mais simples que ela seja, mesmo que ela não venha rotulada como uma notícia, ela, de fato, ela traz um prejuízo para a sociedade muito grande, ou poderá trazer um prejuízo para a sociedade muito grande. Tá bem, eu também gostaria de fazer então uma pergunta para o Dr. Cláudio, que é o seguinte: todos nós recebemos fake news, porque ela vem de todos os lados, como o senhor falou na introdução. E aí que eu pergunto, quais as consequências cabíveis, não só para quem cria, mas para quem repartem para os seus grupos de amigos e elas estão compartilhando uma mentira, sem saber que ela pode ter consequências em relação a isso, porque está ajudando a força tanto para quem cria, mas para quem divulga, ainda que inocentemente, se é que é possível dizer isso. Edgar, deu uma falhadinha no teu áudio, mas eu acho que eu entendi a colocação. Os malefícios que as fake news podem causar são enormes, né? Depende exatamente do tipo de notícia falsa que ela é colocada nas redes, né? Mas nós temos aí exemplos... Não, a pergunta era a consequência, eu acho que cortou, né? A consequência de quem compartilha, ainda que não seja o autor. Bom, também, além dos malefícios que pode causar, né, uma fake news, a consequência de quem eventualmente propaga uma fake news, quem cria, quem propaga uma fake news, ela vai de forma muito variada. Ou seja, primeiro nós temos lá a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição, ele afirma que não há crime sem lei anterior que o defina, né? Nem pena que possa, de uma forma prévia, trazer uma combinação legal. Isso é a Constituição. A Constituição diz isso. Não há crime sem lei anterior. Então, esse é o fato. Aí a discussão que vem, e que muitas vezes se tem, né? Olha, hoje, fake news é crime? A notícia falsa, por si só, ela é crime? Depende. Né? Porque nós não temos ainda uma legislação clara, e há, se não me falha a memória, aí, 10 projetos de lei hoje na Câmara, 2 no Senado, que buscam, que tratam efetivamente de criminalizar o processo de fake news. E aqui faço um pequeno parêntese, né? Não estou dizendo que fake news não tenha um processo de criminalização no campo eleitoral. O Código Eleitoral, por uma recente legislação, ele trouxe isso. Né? Ou seja, no contexto eleitoral é crime. Mas no contexto penal comum, nós temos que caracterizar o tipo da ofensa, o tipo da notícia falsa, numa determinada
uma determinada previsão hoje do próprio Código Penal. E existem várias previsões, várias e várias previsões. Né? Nós temos a calúnia, nós temos a difamação, nós temos a injúria, nós temos o crime de ameaça. Todos esses, Edgar, são crimes que eles estão abrangidos, digamos assim, por uma legislação no Código Penal, no nosso Código Penal, e que tratam efetivamente de crime. Então, se alguém espalha uma notícia falsa, e nesta notícia falsa está ali uma calúnia, uma difamação, uma injúria, uma ameaça a alguém, esta pessoa está cometendo crime. E, por via de consequência, esta fake news ela é crime porque ela já está tipificada no ordenamento jurídico, no Código Penal. Da mesma forma, atos de racismo, outras discriminações, isso tudo está previsto na própria Constituição Federal, né? Vedação do anonimato, crimes contra a ordem democrática e o Estado democrático de direito, tudo isso já está previsto no nosso ordenamento jurídico, nestes últimos casos, coloquei na própria Constituição Federal. Então, eu tenho também, Edgar, muito receio, presidente, quando se coloca muito esse debate lei das fake news, que, aliás, é um tema que está em voga hoje, né? Nós tivemos recentemente a aprovação de um PL no Senado da República, e que, se não me falha a memória, PL 2630, se não me falha a memória, eu tenho ele até anotado aqui em algum canto, mas eu acho que é isso. O PL ele foi aprovado quase que na calada da noite, ou seja, de uma forma muito rápida e que traz, sim, regulamentação e punição sobre determinados encaminhamentos de notícias, de fake news nas redes sociais. Né? Aí nós temos que trazer alguns temas que são muito caros para nós e para a nossa democracia, Edgar, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de pensamento, né, e exercício de manifestação do pensamento de forma absolutamente livre, e que é a própria liberdade de imprensa. Quando este projeto foi aprovado no Senado, agora, recentemente, faz alguns meses, 3, 4 meses, ele foi para a Câmara, e eu espero que na Câmara ele seja efetivamente alterado. Eu não estou dizendo que não há necessidade de se ter um regramento mais aprofundado, um regramento que seja ele factível no sentido até mesmo de colocar um freio em determinadas situações que aí estão. Né? Mas eu reitero, hoje nós temos elementos, instrumentos jurídicos para definir como crime determinadas fake news e punir. E isso está posto, a sociedade tem que saber disso. Né? Aí, quando se busca uma lei como esta, da forma com que ela saiu, nós não vamos ter tempo para tratar sobre isso aqui hoje, mas da forma com que ela saiu do Senado Federal, ela traz preocupações muito grandes, inclusive para os provedores, para as grandes empresas, Facebook, Instagram, Twitter, porque impõe a eles a ideia de eles serem os verdadeiros censores da notícia. Isso é muito perigoso numa democracia. E traz também, no seu bojo, essa lei, esse projeto de lei, cria o tal do Conselho Censor, ou uma agência de regulação da notícia. Isso já foi tentado no passado não muito longínquo, né? pelo próprio governo de então, e foi combatido. Hoje eu vejo muitas pessoas defendendo isso. Ou seja, até em termos de coerência, o Brasil está devendo muito, né? Porque, num determinado momento, alguns políticos, alguns agentes públicos defendem uma situação como essa, que estava dizendo agora, né? Ou seja, um conselho gestor da área de informação, né? Uma agência que venha regular a informação, e, no momento seguinte, venha dizer que não, ou vice-versa, né? Este conselho, eu cheguei, inclusive, nas manifestações que fiz sobre esse tema, a apelidar de um conselho censor, né? E nós não podemos dizer que seja do empresário esta responsabilidade de um grupo que vai ser eleito pelo Congresso Nacional para definir o que é notícia falsa e o que não é notícia falsa, o que é crime e o que não é crime. Me parece que o próprio marco civil da internet, hoje, que já está aí, ele é efetivo, né? Ele traz elementos muito importantes. E também mais, esta própria lei, esse projeto de lei que foi aprovado no Senado, que está na Câmara hoje, reitero,
ele traz também obrigações às empresas e aos provedores de guardarem as mensagens. Ou seja, nós estamos vivendo exatamente o momento oposto, ou seja, guardarem as mensagens dos internautas, daquelas pessoas que utilizam as redes sociais. Né? Isso traz um risco enorme para vazamento. Olha aqui, estamos no meio de um processo lá no Superior Tribunal de Justiça, onde hackers entraram no Superior Tribunal de Justiça. Né? E esses hackers bloquearam todo o sistema do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Quer dizer, será que há segurança dos dados que serão armazenados, dados pessoais nossos? Isso é um ferimento à nossa intimidade, a princípios constitucionais muito claros. Mas, como eu dizia, na minha avaliação também, a crítica que fiz a essa lei, ela vai de encontro a um momento que nós estamos vivendo, que é a grande discussão hoje da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é contraditório tudo isso que nós estamos aí a viver. Mas, respondendo de forma bem objetiva, presidente Edgar, há sim, efetivamente, hoje, leis no nosso ordenamento jurídico que imputam crime a determinadas fake news que são colocadas. E leis muito sérias, muito duras, no sentido, inclusive, das penas que são impostas. Eu não sei se eu consegui esclarecer a pergunta. Sim, com certeza. Muito obrigado. Bom, doutor Cláudio, então, pelo que eu entendi, eu queria também trazer um pouquinho da sua experiência ainda como presidente da OAB Nacional. Como a gente faz para poder identificar uma fake news? É uma pergunta que eu vou também colocar para o senhor, se durante o seu período na OAB, se os senhores conseguiam identificar uma fake news, porque o senhor estava vivendo um momento bastante conturbado, e certamente alguém deve ter deturpado alguma questão colocando como se fosse uma opinião sua, como um posicionamento da ordem, alguma coisa nesse sentido. Como identificar isso? E pelo que o senhor está me falando agora, se essa lei já existisse naquela época, o senhor não teria muito o que fazer, pelo que eu entendi. Na questão jurídica, como é que eu posso me defender juridicamente se eu conseguir identificar uma fake news? Bom, primeiro, identificar uma fake news hoje é o primeiro fato, né? E até para trazer, presidente Rafael, uma responsabilidade para aquele que, de fato, venha a repassar uma notícia que recebe, né? E que ela seja uma notícia que não seja ela verdadeira. Né? Os males, né, de uma notícia repassada que não seja verdadeira são inúmeros, né? Não vamos longe, não faz muito tempo que nós tivemos, né? E por isso eu digo a importância, parabenizo vocês, o CEPRORGS, presidente, pela abordagem desse tema, porque é fundamental hoje nós encontrarmos mecanismos para combatermos este processo de fake news. Até mesmo porque, se tivermos oportunidade de falar um pouquinho também sobre isso, mas nós vamos viver um processo eleitoral aqui. Já estamos vivendo um processo eleitoral municipal. Né? Agora, domingo, nós temos eleições e notícias falsas, nesses momentos, elas sempre acabam proliferando e trazendo um mal muito grande para a democracia. Porque quem, eventualmente, acaba sendo atingido por uma notícia falsa, em muitos momentos não tem condições de recuperar mais isso, ou de trazer a realidade, de trazer a verdade. Por isso, a seriedade com que nós temos que tratar dessas notícias que não sejam elas verdadeiras. Eu lembro bem, inclusive, de algumas situações emblemáticas, né, ao longo desses últimos anos que nós tivemos. Me vem à memória aqui aquele caso daquela mulher do Guarujá, em São Paulo, alguns anos atrás, que foi acusada de magia negra com crianças. E aí sai a foto da senhora essa, e não era ela, e não tinha nada a ver com ela, e a mulher foi linchada, literalmente linchada, por força de uma notícia falsa, uma fake news, que saiu nas redes. As pessoas se reuniram lá no Guarujá naquele momento e lincharam a senhora essa, que acabou morrendo depois por força de tudo isso. Vejam a gravidade, né, do que é uma situação como essa. Outra situação, presidente Rafael, que me lembro agora, que é recentíssima, nós vivemos isso agora ao longo desta semana, e por favor, entenda, eu vou falar sobre o tema, mas eu tenho que fazer só um reparo antes. Eu reprovo por completo a atuação
do profissional e da forma com que se deu a audiência. Mas a questão esta, que foi muito debatida nas redes sociais, do dito estupro culposo, né? Em cima de uma menina que, segundo ela, sofreu um estupro por parte de um empresário, e a notícia que foi dada da audiência e de todo o processo sai com um título afirmando que houve uma sentença que teria absolvido o empresário, afirmando que houve, ou que a interpretação foi de que teria havido um estupro culposo. Em nenhum momento, presidente Rafael Cruz, em nenhum momento na sentença, eu me dei o trabalho de ler, porque fiquei curioso com tudo aquilo, porque não existe no ordenamento jurídico esta figura do estupro culposo, em nenhum momento isso foi afirmado na sentença. Ou seja, eu estou dando um exemplo de que o título da matéria induziu pessoas em erro, sem entrar no mérito do processo, da situação específica, de provas, se houve estupro, se não houve, como foi, sem entrar no mérito. Aliás, até entrando no mérito, né, como disse já no início, o procedimento da audiência, o procedimento profissional, dos advogados, de todos na audiência, foi um procedimento, um proceder, na minha avaliação, lamentável, porque passou para a sociedade algo não positivo, né? Mas também o vídeo, quando foi lançado, segundo as informações que tem, o vídeo também foi editado, não foi exatamente aquilo que aconteceu e não foram só aquelas as falas. Ou seja, tudo isso é de uma gravidade enorme, porque eu lembro bem, inclusive, nesse dia, almoçando na minha residência aqui com os meus filhos, em função da pandemia, eu estou mais em casa, no meu escritório em casa, e as minhas filhas me questionavam isso no horário do almoço, e eu tive que explicar para elas, porque no primeiro momento uma menina vê aquilo, a revolta é total, de fato é efetivo. Outro ponto, assim, presidente Rafael, que me parece de todo absurdo, né, e prejudicial à sociedade no contexto dessas fake news que são espalhadas ou encaminhadas para todos, no que diz respeito a essa questão hoje da pandemia que nós estamos vivendo, da Covid. Né? O que tivemos aí, chegou a se criar uma entidade internacional, a Rede Internacional de Verificação de Fatos, né? Que, pelo que sei, reuniu aí mais de 80 ou 90 veículos em mais de 70 países, né? Numa grande aliança que eles fizeram para a verificação sobre as notícias falsas, envolvendo exatamente fake news na área da saúde. Gravíssimo, gravíssimo. Né? E por isso digo que até a ideia de se criminalizar efetivamente fake news, esses projetos, um ou outro que eu até examinei que estão no Congresso Nacional, até poderiam ser interessantes porque eles são tipos fechados em determinados segmentos, saúde, né? Espalhar notícia falsa e verídica na área da saúde, na área da segurança, na área da economia, que afete a segurança nacional. Então, tem tudo isso que tem que ser efetivamente examinado. Mas este órgão de verificação, ele localizou mais de 7.000 boatos ou notícias falsas nesse período todo. E, coincidentemente, os países que mais, onde mais prolifera fake news são exatamente aqueles países que lideram os casos de Covid no mundo, que é a Índia, que é os Estados Unidos e que é o nosso Brasil. Países populosos, é verdade. Né? A Índia é o segundo país em população no mundo, os Estados Unidos terceiro, o Brasil está em sexto, se não estou enganado. Né? Mas essas notícias se propagaram ao longo desse período todo da Covid, trazendo seríssimas consequências. Né? Os temas que mais foram alvos aí de notícias falsas, de propagação, assim, envolvendo rede 5G, dizendo que Covid passava pela 5G, métodos de cura, informações governamentais absurdas, né, que eram divulgadas, né, por essas, enfim, por essas notícias falsas ou por esses posts aí utilizando a internet. Tudo isso foi muito ruim. Eu lembro bem, até dentro desse processo todo, algumas, e aqui as pessoas que estão nos escutando, nos acompanhando, acho que vão lembrar, né?
teve um momento que saiu uma fake news, isso na linha da Covid também, né? Que dizia o seguinte, que alguém dizia, né, o porteiro do meu prédio morreu, porque foi trocar um pneu do caminhão e o pneu teria estourado no rosto do porteiro do prédio. E aí as pessoas diziam nessa fake news, o atestado médico do porteiro deu como causa-morte a Covid. E aí aquilo propagava, as pessoas diziam que é absurdo, estão fomentando que houve morte por força da Covid, enquanto na realidade não era isso. Essa do primo do porteiro que morreu porque estourou o pneu e ele foi detectado, o atestado médico foi dado como causa pela Covid, essa eu recebi umas 3 ou 4 vezes, eu particularmente, pessoalmente. Outros pontos, assim, que vi nesse período todo, tem uma que me parece que chega a ser cômica até, né? Não sei se vocês receberam isso, mas um site satírico, né, que diz que dentro de um bordel, e aí vocês vão ver como eu sou velho já, né? Dentro de um bordel, falando em bordel, mas diz que um número X de pessoas, 80, 90 pessoas, tinham que ficar confinadas dentro do bordel porque uma determinada moça teria sido detectada com coronavírus e as pessoas ficaram em quarentena 15 dias dentro do bordel. Isso foi notícia que rodou direto, eu recebi também. Então, assim, os males de uma notícia ruim, eles são enormes para a saúde, para a segurança, né? Lembro também de uma outra, na França teve uma publicação de uma página aí sobre agricultura e pecuária que afirmava que, veja bem, presidente Rafael, o absurdo disso. Esta fake news afirmava que os consumidores de carne bovina seriam imunes ao novo coronavírus. Eu, se não fosse um pouquinho esclarecido, eu olhar aquilo e ia vibrar, porque eu adoro uma boa costela, um bom churrasco, então para mim estaria muito tranquilo. Mas não foi só isso, nós vimos outros casos emblemáticos e muito sérios na área da saúde, pessoas dizendo, espalhando fake news, dizendo que se tomasse na veia um desinfetante, nos Estados Unidos teve muito isso, estaria imune ao coronavírus, né? Então, são situações que são, de fato, dramáticas e precisam ser efetivamente combatidas, né? E as consequências, nós sabemos. Dentro do processo eleitoral, a consequência de uma fake news é enorme, né? Algo inimaginável sob qualquer aspecto, porque é o ato maior do cidadão, do exercício da cidadania que nós estamos ali fazendo, que é o ato de votar. E se nós formos votar com uma informação equivocada, uma informação mentirosa, uma informação falsa, né? ou a partir de uma inverdade, nós estaremos cometendo um equívoco muito grande que vai nos afetar para os próximos 4 anos. Porque agora nós estamos elegendo os nossos administradores das prefeituras, né? Estamos elegendo os nossos vereadores, pessoas que vão fazer as legislações, que vão cuidar da nossa cidade, né? Isso é um ato importantíssimo num momento como esse. Então, isso é que eu vejo como os maiores malefícios aí desse processo todo que nós vivemos, de notícias falsas, de notícias inverídicas, né, chamadas de fake news, como definidores de uma visão mais responsável que nós temos que ter nesse processo todo. Não sei se era isso, presidente Rafael, acabei me alongando um pouquinho, mas o tema é muito longo. Perfeito. Vou tomar a palavra aqui, fazer uma pergunta. A gente sabe que fake news é um assunto que está muito em voga, né? Mas não é de hoje. Então, faz tempo que já é praticado um fake news, né? Um bom exemplo é agora, você acabou de falar, a gente está em momento de eleição. Então, no momento de eleição, para qualquer cargo, costumeiramente circulam notícias que nem sempre são verdadeiras com os candidatos, né? Então, principalmente, há uma guerra aí de notícias, planta isso, planta aquele outro, se colar, colou, né? E você comentou um pouquinho que a legislação eleitoral, ela é diferenciada em relação à penal que caracteriza fake news. De repente, assim, gostaria de saber o que tem mudado na legislação que está evoluindo para o bem, ou se tem alguma distorção que a gente vai ter que buscar uma correção na legislação. E também,
muitas vezes as pessoas acham que a omissão de uma informação, ela não é uma mentira, mas pode ser considerada uma fake news? Aí, diretor Luiz Henrique, nós temos assim algumas situações que nós temos que considerar, né? Existem várias formas de fake news, né? Aquela fake news que a notícia é verdadeira e o título está equivocado. O título é um título inverídico. É um título que diz tudo contra o que está posto na notícia. Isso é uma fake news, né? E nós temos que ter muito cuidado. As pessoas também hoje elas estão acostumadas muito mais a ler só os títulos e subtítulos do que ler a matéria. E, às vezes, o que tem acontecido muito, um outro formato de fake news também, pegar uma notícia velha, uma notícia antiga, e essa notícia ser replicada como se fosse de hoje. Nós temos que ter cuidado também com a data da notícia. A checagem da fonte da notícia é algo importantíssimo, fundamental, né? Checarmos para vermos se aquele veículo de comunicação é um veículo de credibilidade, se a notícia tem, de fato, base, né? Porque, às vezes, nós recebemos algumas fake news, um outro formato de fake news, né? Que ela vem em títulos garrafais, mas uma coisa que, se nós tivermos um olhar crítico, nós vamos ver que, de fato, aquilo ali não pode ser verdadeiro. Agora, aí tem um outro problema, que é as pessoas, quando leem alguma coisa que é compartilhado, elas às vezes querem acreditar naquilo, porque elas estão num segmento, nesta polarização que nós vemos hoje no Brasil e no mundo, né? Não é só no Brasil, no mundo. Vendo aí a situação das eleições americanas, né? E aí a pessoa, ela não olha aquela matéria com um olhar mais crítico. E ela acaba repassando aquilo e repassa porque ela acredita naquilo. Então, este é um aspecto também que nós temos que considerar. Com relação a outra política, e se houve alteração na legislação, de fato, ela, como disse agora há pouco, nós temos hoje uma lei que foi aprovada, promulgada em 2019, que é a Lei 13.834, estou até olhando aqui para pegar o número certinho para dizer para vocês. A Lei 13.834 foi aprovada em 2019 agora. E ela tipifica o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. E foi muito boa essa lei. Eu não critico essa lei, muito antes pelo contrário, eu não a critico, né? A regra essa, ela está punindo de 2 a, se não me falha a memória, 8 anos de prisão, né, quem divulgar notícias falsas contra candidatos na eleição. Isso é importante para uma democracia. Como eu disse a vocês, né, o ato de votar é um ato pleno de cidadania, né? O voto não tem preço, o voto tem consequência. A consequência de um voto mal dado é exatamente muitas dessas situações que nós temos visto hoje aí em vários níveis políticos, né? E essa lei, exatamente, ela veio para acrescentar um artigo no Código Eleitoral, na lei que define o Código Eleitoral, para tipificar o crime de denunciação caluniosa, como disse, né, com finalidade especificamente eleitoral, né? Então, isso é um avanço. Infracional, sabendo que aquela outra pessoa é inocente. Então, isso foi, na minha avaliação, um grande avanço e muito importante. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Cláudio, até lembrando a nossa audiência que quem tiver algum questionamento pode colocar no QIA, depois vai ser lido pelo Luiz Henrique. Mas uma pergunta que eu tenho, doutor Cláudio, é a seguinte. Então, teoricamente, se eu demonstrar a minha opinião e alguém considerar que a minha opinião pode ser fake news, eu não tenho como manter minha opinião. Seria isso? Eu não tenho hoje como, por exemplo, se uma rede social bloquear a minha opinião, eu não tenho como, de alguma forma,
entrar, não tenho questões jurídicas para poder me sustentar, para poder manter a minha opinião. Esse é o problema que a gente tem? Não, tem sim, Rafael, tem sim. Tá. Coisa importante, presidente, que todos que nos assistem compreendam isso. Uma coisa é a opinião, né? Outra coisa é uma notícia falsa, uma fake news e que atribui a alguém um determinado crime. Por exemplo, vamos lá, se eu disser que ontem eu fui à Lua e construí na Lua um edifício, vocês vão dar risada, mas eu não estou cometendo, eu não estou com esse gesto fazendo mal a ninguém. Né? Não estou aqui com esse gesto e com essa notícia falsa cometendo um crime hoje tipificado pela legislação penal, conforme nós já vimos ali, né? Todos os crimes que hoje são tipificados pelo Código Penal. Mas quando tu tens uma notícia falsa encaminhada por ti e que esta notícia falsa ela traga efetivamente prejuízo a alguém, tu tens o Poder Judiciário, tu tens como te socorrer o Poder Judiciário, o próprio Marco Civil da Internet hoje regra isso, tu tens como chegar ao Poder Judiciário requerendo que essa notícia falsa ela seja retirada. O grande ponto em tudo isto, né, que nós, principalmente aí falo nós, advogados, né, mas a sociedade também tem que entender, é que nós não podemos avançar o sinal de alguma forma que nós venhamos a criar embaraços à liberdade de expressão, à livre manifestação do pensamento das pessoas. Este é um ponto de equilíbrio, né? Em determinados momentos na minha vida, eu refletia muito e conversava bastante sobre esse tema. Leonardo Lamarck, meu irmão, aliás, me acompanhava em determinados momentos nessas questões da OAB Nacional, nós trocávamos muita ideia à noite, e em algumas vezes eu disse a ele, eu tinha uma vontade enorme de abrir um debate mais amplo no seguinte ponto, ou seja, será que as pessoas têm liberdade de expressão para dizer o que elas não podem dizer? De uma certa forma, isso é mais ou menos o que está acontecendo hoje até no Supremo, lá. Eu não estou dizendo que está correto, tá? Eu estou refletindo também sobre isso, porque é um tema muito amplo, muito amplo. Agora, nós não podemos, em nome de um combate a notícias falsas, nós descumprirmos preceitos constitucionais fundamentais, que são liberdade de expressão e liberdade no pensamento. Né? E até porque, quando eu comentava agora há pouco com vocês, presidente Rafael, quando eu fiz aquela crítica, né, ao projeto de lei que foi aprovado no Senado das fake news, eu ainda disse que ali achava que o remédio era tão forte que poderia matar o paciente. Matar o paciente, que é exatamente isso, liberdade de expressão. Isso é cláusula pétrea, isso é bem maior da nossa democracia, é alicerce de um Estado democrático de direito. E ali eu disse, bom, nós vamos começar fazendo isso, porque muitos veículos de comunicação, e aí eu falo dos veículos mesmo, né? Quando falo de veículo, estou fazendo uma diferenciação entre sites sérios e grandes veículos de comunicação. Os grandes veículos de comunicação não estavam sendo atingidos por aquela legislação das fake news. Tanto é que não se viu praticamente nada nos grandes jornais, aí, na mídia televisiva, com relação a críticas à lei das fake news. Mas alguns sites sérios se preocuparam muito, porque eles estavam sendo afetados de forma direta. E aí, naquele momento, eu disse, olha, nós começamos limitando a liberdade de expressão. Num passo seguinte desta lei, nós vamos ter o quê? A limitação da liberdade de imprensa, outro bem maior de uma democracia, que tem que ser efetivamente regado dia a dia. Né? E mais que isso tudo, né? Quando se fala de liberdade de imprensa, nós temos aí, na minha avaliação, um grande instrumento para combatermos fake news. Presidente Rafael, qual é? É a informação de qualidade, a informação com credibilidade. É termos veículos que sejam eles efetivos, né, na ajuda ao combate à fake news.
como os veículos de comunicação hoje têm feito nesses sistemas de checagem de notícia. A forma de se combater a notícia falsa vem por aí, com mais informação e imprensa de qualidade. Aí nós temos. E quando não pudermos, a outra maneira de se combater fake news é com a polícia. Fake news é caso de polícia, é combatendo, é encaminhando para o Ministério Público Eleitoral, no caso das eleições. É isso que tem que ser feito. Agora, o Brasil pretender, né, um regramento deste tema para criar dificuldade para o cidadão, para que o cidadão possa se manifestar politicamente, me parece um casuísmo absolutamente deplorável. O que eu notei ali? Né? E aqui é uma opinião um pouco mais política até em cima de tudo isso. Eu notei com aquele projeto de lei, no formato que ele foi posto, volto a dizer, se ele for adequado, se ele for melhorado na Câmara dos Deputados, acho que é importante. Mas ali, do jeito que ele foi feito, o que eu noto? O que eu notei naquela intenção? Foi uma intenção de calar a sociedade. Ou seja, a sociedade hoje recebeu uma voz muito forte, que é exatamente a internet, as redes sociais, os aplicativos de mensagem. Isso fez com que a sociedade pudesse participar do debate político como nunca. Tu não pode agora querer, por lei, cercear esse direito que a sociedade alcançou. A sociedade participa do debate político hoje, nesse formato, com muita intensidade. Agora tem que também participar com muita responsabilidade. Muito bom, doutor Cláudio, muito bom. Luiz, tem alguma mais pergunta? Sim. Primeiro, repassar aqui, aproveitar esse momento assim, para repassar o agradecimento do Jaime Hamester pelas palavras tuas e contribuir para ti, tá? Tá entregando um abraço aí novamente para ti, agradecendo a tua presença conosco. Minha próxima pergunta é a respeito de que a gente sabe que muitos propagadores de fake news, eles buscam manter seus servidores e estruturas fora do Brasil, justamente para dificultar a questão da polícia que você falou, né? Quer dizer, quem está buscando botar o trem no trilho, né? Então, assim, como é que está a nossa legislação com relação a isso? O cidadão, como é que ele pode se sentir? É um cenário que ainda está tumultuado ou tem uma luz no fim do túnel aí? Diretor Luiz Henrique, primeiro mandar um abração, reiterar um abraço ao nosso querido Jaime Hamester, e a minha admiração aí por ele e por todos vocês, por esse trabalho que vocês fazem. E o Jaime, desde o primeiro momento, nós tivemos a oportunidade de acompanhar isso juntos, né, esse trabalho todo de CEPRORGS. E, mais uma vez, vocês estão de parabéns sobre todos os aspectos. Mas, diretor Luiz Henrique, o senhor podia me poupar, né? Essa aí é uma perguntinha... Sabe por que eu digo que ela é uma pergunta complicada? Eu não vou me furtar de responder, não é isso. É porque ela linka com uma situação que nós estamos vivendo hoje, e que a sociedade está acompanhando, que é o tal do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a resposta passa mais ou menos por aí. O nosso ordenamento jurídico, ele vale dentro do nosso território, né? Nós temos limitações frente ao exterior, né? E o que está acontecendo, e tu tens toda a razão, muitas contas, né, de alguns internautas, né, de alguns operadores de redes sociais, esse ou daquele segmento político, porque o ponto maior está efetivamente na política hoje, eles se socorreram num determinado momento de uma estratégia de colocar contas, jogando as contas lá para fora. E aí nós tivemos um grande debate que a sociedade está acompanhando, e ainda temos esse debate, né, que a sociedade está acompanhando, que é a limitação que eventualmente nós teríamos, tá? O STF, nesse caso do inquérito das fake news, teria para limitar contas no exterior. Tá? O que aconteceu especificamente ali naquele episódio, se
se bem me lembro ainda, porque não terminou, o processo ainda não terminou. Mas, num primeiro momento, o relator do inquérito das fake news, o ministro Alexandre Moraes, o ministro Alexandre determinou, né, que as contas fossem bloqueadas. Né? Aí vocês me corrijam, porque vocês são da área, se o termo não estiver correto. Mas que as contas fossem bloqueadas. Né? E, num primeiro momento, o Twitter, por exemplo, de fato bloqueou todas as contas. Não opôs a resistência ao cumprimento da ordem judicial. O Facebook opôs uma resistência, não a resistência jurídica, porque tanto ele, acho que o Twitter, o Facebook, não sei se o Instagram também, todos eles recorreram para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Né? E os provedores estão, de fato, questionando essa matéria ainda no âmbito do Supremo. Mas, num primeiro momento, como eu disse, o Twitter recorreu, mas cumpriu a decisão liminar, e o Facebook resistiu. Né? A decisão, se eu não estou enganado, ela atribuiu uma multa de 20 ou 30 mil reais por perfil que não fosse excluído para o descumprimento da decisão, nesse primeiro momento. E o Facebook comprou essa discussão e entendeu que ele não tinha que cumprir, porque as contas estavam no exterior e ele não podia cumprir uma ordem que determinasse o banimento, ou a exclusão, ou o cancelamento de contas no exterior. Foi aí que o ministro Alexandre de Moraes aumentou esta multa. Primeiro, intimou o presidente do Facebook no Brasil, sob pena de responsabilidade pessoal, e aumentou a multa, parece, para 100 mil reais por aplicativo. Né? Perdão, por aplicativo não, por perfil. Bom, aí o que faz o Facebook com isso? E eu, se fosse demandado como advogado do Facebook, não somos advogado do Facebook, mas se fôssemos advogados do Facebook, nós diríamos, não, faça isso mesmo e discuta efetivamente no plenário do Supremo a validade ou não da decisão monocrática, mas não corra o risco nesse momento. Mas é, de fato, um tema que está hoje em ebulição, em franca discussão, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo Tribunal Federal terá que se debruçar também sobre esta questão. Né? E aí não estou emitindo ainda o juízo de valor sobre a questão do inquérito mesmo, né? Que eu tenho sérias dúvidas sobre a validade desse inquérito, mas aí seria outra situação, uma situação bem mais técnica. Mas com relação a isso, o que nós temos hoje, nesse momento, é esse. Ou seja, a legislação brasileira, ela tem que valer efetivamente no Brasil, numa situação dessa. Né? Na minha avaliação, os perfis lá de fora, eles são tratados lá fora. Agora, depende também dos tratados internacionais que nós vamos ver aí no meio dessa situação toda que está posta hoje no Brasil. Doutor Cláudio, é uma aula que o senhor está dando aqui para a gente, eu estou muito feliz. Presidente, um bate-papo maravilhoso. Presidente. Não, fantástico. Mas a gente já estamos no nosso adiantado da hora aqui, já são 12:30, né? E quando a conversa é boa, passa rápido e a gente nem vê. Mas eu queria muito agradecer ao senhor, em nome do CEPRORGS, em nome de toda a nossa diretoria, das nossas executivas, o presidente Edgar Serrano também aqui, agradecer muito a presença dele conosco hoje. Nesse último mês que realmente fechou com chave de ouro os eventos que o CEPRORGS tem feito durante todo o ano. Então, muito obrigado, doutor Leonardo, pelas palavras, muito obrigado novamente por todo o conhecimento que o senhor passou para a gente hoje. Queria lhe agradecer imensamente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, presidente Rafael. Eu estava dizendo ali, eu gostei muito desse formato que vocês apresentaram do Mesas TI, porque eu já ando um pouco cansado dessa coisa, assim, dessas palestras que às vezes a gente... E quando ela é virtual, ela fica mais complicada ainda, né, presidente? Porque fica uma coisa muito distante às vezes. E esse formato que você... E essa que eu digo que eu ando um pouco cansado já disso, porque a gente fica falando, e olhando para um computador. Eu não gosto, eu gosto de gente. Eu sempre tive muito essa coisa, eu gosto de ter empatia com as pessoas. E quando tu faz uma palestra para uma plateia, tu está vendo a reação da plateia. Quando a gente está conversando com o computador,
A gente não sabe, daqui a pouco está falando, não sabe se está cansando as pessoas ou não. Então, eu queria também parabenizar vocês por esse formato. Fica mais leve, é uma coisa mais agradável. Um prazer enorme, presidente Rafael Krug, estar com vocês aqui. Mais uma vez, eu quero reiterar aí o meu... Desculpa. O prazer é nosso, doutor Cláudio. Realmente é fantástico mesmo. Queria realmente saudar o senhor aí por toda essa parceria conosco também. Desculpe se me alonguei, falei muito, mas advogado não consegue falar pouco, né? Também tem esse aspecto. E a capacidade de síntese de advogado, às vezes, no meu caso, ela é um pouquinho reduzida. A gente acaba se alongando muito. Mas, mais uma vez, presidente Rafael Krug, muito obrigado pelo convite. E ao presidente Edgar Serrano também, mais uma vez, eu reitero aí os parabéns, o meu agradecimento, os parabéns pela conquista. Vou reiterar agora os parabéns pela conquista na derrubada do veto, na questão da desoneração, que vai ser tão importante para o setor e para diversos outros setores, para a nossa economia, para essa retomada que todos nós queremos, né? Porque a economia sofreu muito nesse processo todo aí de desgaste, nessa narrativa do fica em casa, para tudo, fecha tudo. Eu, particularmente, também digo para vocês com muita franqueza, eu tenho sérias críticas com relação a esse processo, essa forma com que esse processo foi colocado. Tem determinadas pessoas que podem, determinados segmentos que podem ficar em casa, mas tem outros que não podem e acabaram sendo muito feridos aí ao longo desse processo todo na economia. Então, eu parabenizo mesmo vocês. Olha, que trabalho extraordinário que foi desenvolvido. Parabéns aí, um abraço ao nosso diretor Luiz Henrique, ao diretor Marcos Espero, que estão conosco aqui também, ao querido Afonso, que faz essa mediação aí com muita competência e maestria, como sempre, e a todos, presidente Rafael Krug, que nos acompanharam, e aos meus queridos colegas da Lamac Advogados, eu tenho que fazer um agradecimento a eles, né, porque eu digo muito que gratidão é dívida que não prescreve. Eu sou muito grato a todo o time da Lamac Advogados, colegas competentes, talentosos, que no período que eu estive mais ausente em função da minha atividade na UAB, foram decisivos para manter o nosso escritório de advocacia com o nome que tem hoje no Rio Grande do Sul e nacionalmente. Muito obrigado. Doutor Cláudio, eu também queria dar um abraço aí. Doutor Leonardo, doutor Rodrigo, doutora Márcia, toda a equipe do Lamac, muito obrigado aí também para todos aí. Toda a equipe, né? A gente trabalha diretamente com todos, é sempre um prazer, doutor Cláudio. Muito obrigado mais uma vez, doutor Cláudio Lamáquia, por sua excelente participação neste nosso evento, que encerra o ano do Mesas TI. Obrigado também ao presidente Rafael Krug, presidente Edgar Serrano, ao nosso vice-presidente Luiz Henrique Petkovic, por suas participações em mais uma edição do Mesas TI Virtual. Muito obrigado a todos. E nós vamos agora a alguns avisos importantes antes de encerrarmos o nosso evento. Lembramos que na próxima semana nós seguiremos com a realização do evento Linha de Frente CEPRORGS, nas seguintes cidades: Santa Rosa, dia 9 de novembro, às 16 horas e 30 minutos, com a participação do candidato à prefeitura da cidade, Orlando Desconce. Bento Gonçalves, dia 10 de novembro, às 11 horas, com a participação do candidato à prefeitura da cidade, Alcindo Gabrielli. Pelotas, dia 11 de novembro, às 14 horas, com a participação do candidato à prefeitura da cidade, Ivan Duarte. Lembramos ainda que no dia 13 de novembro, às 19 horas, nós teremos mais uma edição do Unicinos Trends by CEPRORGS, com palestra de Jerônimo Lima, abordando o tema Transformando Conhecimento em Valor. Lembramos também que no dia 19 de novembro teremos mais uma edição do Encontro do Grupo de Gestão de Pessoas CEPRORGS, às 11 horas, com palestra de Sara Cecim sobre o tema Teoria U, qual a codificação para realizar o maior potencial das pessoas, equipes e organizações? Fica aqui o convite para participar desses eventos realizados pelo CEPRORGS. Acesse a agenda de eventos no site da entidade www.ceprorgs.org.br. Divulgue sua marca, seja patrocinador dos eventos do CEPRORGS, saiba como através do e-mail comunicacau@ceprorgs.org.br.
Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, patrocínio Gold DBC Company, patrocínio Silver Dinamize e apoio Postmetria. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Cláudio Lamaque, a todos os nossos presidentes, vice-presidente. Obrigado a todos pelo prestígio e um grande abraço virtual a todos. Tchau.